Uma boa tarde aos queridos irmãos da Sociedade Espírita Caminho da Verdade. Eu sou Janete de Azambuja Correia, trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que se localiza no bairro Camaquã, na nossa cidade de Porto Alegre. É uma alegria imensa poder falar aos irmãos nesta tarde e nós vamos tratar sobre a temática O Triunfo sobre o Medo e a Ansiedade. Uma temática que julgamos adequada para o período que estamos todos vivenciando. Nós vamos utilizar como bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Vitória sobre a Depressão, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, As Algemas Emocionais da Alma, de minha autoria, ditado pelo Espírito Kalfi Kiran, e ainda Antologia dos Imortais, de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. Então, nós vamos fazer um apanhado destas obras, nos baseando principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, para tratarmos sobre este tema que se faz necessário neste momento, uma reflexão que nós precisamos buscar para mantermos o nosso equilíbrio neste isolamento decorrente da atual pandemia do Covid-19. Joana nos diz que na existência de todos nós, de todas as criaturas, surgem momentos de grande aflição, como esse que nós estamos vivenciando agora em todo o nosso planeta terrestre. Esses momentos, ela nos diz, nos convidam à reflexão, a análise dos objetivos reais da nossa viagem corporal, da nossa existência na carne. Remanescem, nos diz Joana, das experiências de vidas pregressas, as dores. E essas dores nos surpreendem na viagem espiritual da atual encarnação, nos advertindo quanto à responsabilidade que nós devemos preservar acerca de todos os nossos atos, das nossas escolhas, para que nós possamos melhor entender os fenômenos que ocorrem na nossa existência. E graças a esses fenômenos, nos diz Joana, nós conseguimos superar as injunções penosas, as situações difíceis e lentamente irmos conquistando a nossa harmonia interior. Quem não gostaria de viver em paz? De viver sem ameaças de qualquer problemática. Mas constantemente os problemas batem à nossa porta, as aflições, e diante deles nós sentimos medo. Em situações como a que estamos vivenciando agora, nós ficamos ansiosos. É muita ansiedade, muito nervosismo, a vontade de que tudo isso passe, se resolva. Mas como nos disse Joana, nós somos viajantes, numa viagem corporal, espíritos viajantes num veículo corporal, por presente de Deus nosso Pai, por sagrada oportunidade de crescimento espiritual. Então nos ocorrem determinadas situações que nos fazem trazer à tona emoções não superadas das nossas existências pregressas, sentimentos não trabalhados. E essas situações são representadas como problemas, como dificuldades a enfrentar. Então nós sentimos medo. O que é o medo? Kalfi nos diz que o medo é um sentimento que nos aparece de uma forma um tanto indefinida. Aquela angústia de presumir que não iremos superar algo novo, uma situação nova, ou seja, uma sensação de impotência, de dúvida quanto à nossa própria capacidade de superação. É uma inquietação pelo desconhecido, é uma insegurança quanto às nossas próprias potencialidades. Nesta situação da pandemia, por exemplo, nós não sabemos quando vai acabar. Nós não sabemos quem será acometido da doença. Nós não sabemos como resolver
determinadas questões, estamos nos adaptando, tentando evitar o contágio, tentando nos manter vivos, tentando nos manter saudáveis, tentando manter os recursos para a nossa sobrevivência. E tudo isso nos parece muito novo, muito desconhecido e ao mesmo tempo muito alarmante. Então, isso nos traz medo. E há dias em que esse medo aumenta dentro de nós e nos traz aquela ansiedade. Kauf define ainda a ansiedade como angústia, ânsia, sofreguidão pelo futuro desconhecido. Ou seja, na ansiedade, nós vivenciamos o amanhã. Ou seja, eu posso até estar bem hoje, mas existe um mal tão grande que pode me atingir eminentemente que me assusta. Aquilo está se aproximando de mim, aquilo está ao meu redor, aquela situação é iminente, ela me apavora. Então, o futuro que ela pode me causar me traz essa ansiedade, essa angústia. Então, a ansiedade ela decorre também do medo, mas decorre também, vejam bem, da impaciência, do cansaço, dos traumas que nós carregamos, da insegurança e até mesmo do nosso grau de imaturidade. Porque todos nós estamos ainda nos desenvolvendo emocionalmente. Quando ela decorre do medo, nós temos que trabalhar com esse bloqueio, com esse pavor de uma situação futura, com esse receio de algo desconhecido. Quando ela decorre da impaciência, nós temos que avaliar a nossa forma de agir ou de reagir diante das situações e buscar a calma e tentar mudar a nossa forma de ver as situações mais pacientemente, com mais calma, com a certeza de que na verdade tudo se resolve, de que se nós reencarnamos, nós estamos preparados para enfrentar todas as problemáticas, todas as situações que nos são apresentadas na atual existência. Ou seja, nós já trazemos dentro de nós esse potencial, essa força para vencer toda e qualquer dificuldade. Nada se apresenta no nosso projeto reencarnatório ao acaso. Ou seja, tudo isto, este momento, também foi previsto e cada um de nós trouxe dentro de si a capacidade de vencer, a capacidade de superar. A nossa ansiedade pode decorrer também do cansaço. Há dias difíceis, há dias em que trabalhamos muito, estamos num processo de aprendizado. Alguns de nós nunca trabalharam à distância, estamos nos acostumando a trabalhar por vezes de dentro dos nossos lares, fazendo ao mesmo tempo todas as nossas tarefas e com uma sensação de reclusão. Então tudo isto é muito novo, porque não há o olho no olho, não há o cumprimento, o abraço, não há aquela discussão pessoal acerca dos problemas. É um novo aprendizado. Então, tudo isso nos traz um cansaço mental muito grande. E o cansaço, quando ele é além das nossas forças, quando ele nos traz um pouco de exaustão, ele também nos causa ansiedade. É muito mais difícil manter a paciência, a calma, quando nós estamos ansiosos. É preciso, então, encontrarmos um limite para a nossa rotina, organizarmos os nossos dias, nos reorganizarmos para este período de isolamento e não temermos. Porque em tese, meus irmãos, tudo que nos leva ao medo é pelo temor da morte, porque nós tememos perecer. E o que o Evangelho nos diz?
que o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar, vejam bem, o sacrifício da vida, se for necessário, palavras do Evangelho. Mas nós tememos o perecimento, nós tememos a doença, nós tememos a fome, nós tememos o isolamento, nós tememos modificar as nossas rotinas, nós tememos os recomeços, nós tememos as situações desconhecidas. E o Cristo nos pede para não temermos sequer a morte. Por meio dessa mensagem que foi passada por São Luís em 1860, o Evangelho nos convoca até mesmo ao sacrifício da própria vida, se for necessário. Ou seja, se for para um bem maior. Isso nos demonstra que nós não temos nada a temer, porque afinal, meus irmãos, nós somos espíritos, nós reencarnamos, então a morte não existe. Então nada pode nos atingir, nada pode nos abalar se nós confiarmos, se nós nos modificarmos no dia a dia, se nós acreditarmos que estamos protegidos em qualquer situação. É claro, não podemos buscar a morte por premeditada intenção, como nos diz São Luís, nos expondo a um perigo, ainda que para prestar serviço sabendo que vamos morrer. Esta convocação é algo mais amplo, é o sacrifício perene de amor e de confiança diante da vida, é enfrentar as nossas dificuldades com galhardia, é não temer qualquer intempérie, é nos segurarmos na força da oração sincera, na confiança em relação à proteção do Cristo, na confiança de que estamos amparados. É ter coragem de enfrentar novas situações, é ter coragem de mudar. Joana nos convoca, desafeiçoa-te dos hábitos antigos, daqueles que têm constituído aflição e desânimo. Ou seja, Joana nos alerta que toda aflição, que todo sofrimento que nos ocorre, na verdade, provém dos nossos hábitos antigos. Mas aí nós temos que analisar as nossas emoções. O que é que nós andamos sentindo? Como nós reagimos diante das situações? As nossas emoções são boas? Os nossos sentimentos são produtivos ou são destrutivos? O que é que se passa dentro de nós? Nós estamos prontos para ser esses filhos de Deus que se propõem a continuar a caminhada sem qualquer temor? Mesmo nos momentos de maiores dificuldades, mesmo nos momentos em que se nos apresentam dificuldades até então desconhecidas, porque nós vivenciamos, meus irmãos, um momento ímpar da humanidade. A última pandemia, aqui no nosso país, pelo menos, ocorreu em 1918. Então, nós não vivenciamos isto na atual encarnação anteriormente. Estamos passando por esta situação de isolamento, de medo, de incerteza quanto ao amanhã pela primeira vez. E estamos passando juntamente com todos aqueles que fazem parte da nossa jornada, com os nossos familiares queridos, com aqueles que nós não queremos perder, que nós não queremos que partam, porque nós confundimos a morte com a perda. Porque há um afastamento físico e nós ainda não assimilamos plenamente que nós somos espíritos.
Calvin nos diz: a morte não existe e ninguém jamais está desamparado pela misericórdia divina. Ou seja, nós estaremos sempre vivos e nós estamos todos sempre amparados. Deus não nos abandona. O que é que nós temos que buscar, então, para vencer o nosso medo, para tornar os nossos sentimentos melhores, para nos fortalecermos? Voltemos ao Evangelho, que nos diz: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? Que bálsamo é esse que cicatriza todas as feridas dos nossos corações? E o Evangelho nos responde: é o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, tem piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não lhe fique amoldurado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. O que é que nós pedimos nas nossas orações? Certamente, pedimos que a doença não chegue até nós, que os nossos familiares não sejam atingidos, que tenhamos saúde. Será que já conseguimos pedir: faça-se em mim a tua vontade e não a minha? Qual será a vontade de Deus? Deus, com certeza, não deseja o nosso padecimento. Deus não deseja o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa derrocada. Tudo o que nos ocorre, meus irmãos, provém da lei de causa e efeito, decorre das nossas atitudes, naturalmente daquilo que ainda habita a nossa alma, as nossas incompreensões, a nossa falta de amor. Se é o amor, se é a caridade que curam todas as chagas, com certeza ainda não atingimos a plenitude do amor. Com certeza ainda não praticamos plenamente a caridade. Pior ainda, meus irmãos, ainda carregamos dentro de nós o desamor, o ódio, o rancor. E Joana nos alerta: se alguém te inspira esse sentimento perverso e escuso, ou seja, o rancor, evita aprofundar-lhe as causas desconhecidas. Toda a vida tem um sentido especial, um objetivo de evolução. Buscar identificá-lo, eis a meta inicial do ser humano, a fim de integrar-se no concerto da sociedade progressista. Identifiquemos dentro de nós as causas das nossas mágoas, porque a mágoa adoece, porque a mágoa estaciona, porque a mágoa nos deixa ansiosos, agitados, porque a mágoa também nos faz temerosos, porque com mágoa nós não amamos em plenitude, e quem não ama plenamente não consegue se conectar a Deus, não consegue confiar plenamente na assistência divina, não consegue caminhar sem temor. Para caminhar sem medo, paciente, com olhar altivo,
olhando para um futuro melhor, é preciso termos os corações leves. E um coração só é leve quando não carrega rancor, quando não carrega ódio. É tempo de perdoar aqueles que nos ofendem. Aproveitemos esses momentos de maior isolamento. Aproveitemos as reflexões oportunas. Perdoemos os nossos ofensores. Modifiquemos as nossas atitudes. E como nos diz Calvin, trabalhemos os sentimentos para que um dia habitemos a terra como entes superiores, empenhados na tarefa de fazer o bem e de vivenciar a verdadeira felicidade. Como viver a verdadeira felicidade? Nos amando indistintamente, fazendo bem sem olhar a quem, amando não apenas aqueles com os quais temos afinidade, mas principalmente aqueles que pensam de maneira diversa, aqueles que nos irritam, aqueles que nos magoam, aqueles que agem errado para conosco ou para com toda a humanidade. Nós temos que amar indistintamente aquele que está ao nosso lado, aquele que está mais adiante, aquele que está mais distante, aquele que é o nosso opositor ferrenho. É ele o nosso teste de evolução, porque todas as vezes que nós devolvemos os ataques com o mesmo ódio, com a mesma mágoa, nós estamos nos igualando ao nosso ofensor. E nós estamos estacionando a evolução do nosso planeta. Nós estamos demonstrando que não acreditamos nas promessas do Pai, porque não estamos fazendo a nossa parte para o progresso da humanidade. Estamos agindo como homens de pouca fé. Nos diz o Evangelho, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Qual é a verdade? Todos nós sabemos desde a tenra idade a verdade, que nós temos que nos amar, que nós temos que nos entender, que nós temos que trabalhar juntos, que nós temos que vencer a violência que ainda habita dentro de nós, perdoando, tratando bem aos nossos irmãos, principalmente aos nossos ofensores. A verdade, meus irmãos, é que nós somente seremos felizes quando crescermos, quando evoluirmos, quando exercitarmos a caridade para com todos os seres que se aproximem de nós. Quando o planeta reage por uma lei natural e nos traz uma pandemia, um desgaste deste montante, é hora de refletir. Que tipo de reação natural está ocorrendo? De onde ela decorre? Qual a origem destes padecimentos? Qual a origem destes momentos? Qual o objetivo disto tudo? Que proveito eu posso tirar da atual situação para me transformar num homem melhor? Para ajudar na limpeza deste planeta, na limpeza da psique de todos os seres, da psicosfera da Terra, para nos envolvermos a todos com novas energias salutares de amor, de bondade, de entendimento, de compreensão, de paciência, para que possamos finalmente vivenciar uma era em que todos serão felizes. Sim, todos merecem a felicidade.
Joana nos alerta que todos se equivocam, erram, propositalmente ou não. Passada, porém, a ocasião, caem em si. Dão-se conta do que cometeram e anelam pelo ensejo de reabilitação. Haverá um tempo, meus irmãos, então, em que cada alma se arrependerá dos seus erros. Todos nós caminhamos para a evolução. Então, todos nós caminhamos para o arrependimento. Todos nós caminhamos para momentos de recomeço, para momentos de reavaliação acerca de tudo aquilo que nós já vivenciamos no passado. E todos nós recebemos constantemente o perdão e a proteção de Deus. Calf nos diz que tanto nos planos celestes quanto na terra somos acolhidos e protegidos contra todas as intempéries, providos e abastecidos dos elementos físicos e espirituais necessários à manutenção das condições mínimas para o bem-estar e conquista de valores éticos e morais. Então, todos nós desenvolveremos a ética nas relações. Todos nós aprimoraremos a nossa moral, mais cedo ou mais tarde. Cada um terá o seu tempo, de acordo com a sua vontade de crescer. A cada um o seu quinhão. Ninguém ficará esquecido pelo Pai, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolher o momento em que nós vamos recomeçar. E o Evangelho nos diz, como um alerta: agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Na verdade, é um alento. Pai que sempre perdoa aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Ou seja, todas as vezes que nós nos arrependemos efetivamente, Deus nos perdoa. Mas no momento em que Ele nos perdoa, Ele nos dá uma tarefa maior. Ele nos dá uma outra responsabilidade, ou seja, uma responsabilidade maior. Nós teremos um novo momento a vencer. Nós teremos uma oportunidade de desenvolver capacidades espirituais mais elevadas. Conforme nós formos crescendo, as responsabilidades aumentam. Então, muito será pedido àquele que muito recebeu. E nós, espíritas, que às vezes alardamos conhecer a doutrina, o que é que nós estamos dando ao mundo, ao nosso próximo e a nós mesmos neste momento de dificuldades? Ou ficamos apenas na presunção de saber a verdade e não a exercitamos? Cabe a cada um responder. Joana nos alerta que o indivíduo presunçoso acredita na sua autossuficiência e mesmo quando se permite relacionamentos sociais, afetivos, mantém-se isolado no seu mundo de irrealidades. Indiferente aos fenômenos da vida, não se permite as reflexões em torno do Criador, nem na sua criação, fechando-se. Então, meus irmãos, é um momento em que todos nós temos que refletir muito. Essa verdade que nos é apresentada na doutrina espírita, esse conhecimento acerca da vida espiritual, nós estamos conseguindo exercitar esse conhecimento no nosso dia a dia, neste momento tão peculiar que estamos vivenciando? Ou estamos, por acaso, também desesperados, descrentes, como homens de pouca fé? Nós acreditamos no nosso Pai?
Nós acreditamos na nossa energia interior, na nossa capacidade de superação. Kauf também traz um alerta e nos diz que ao descrer na energia positiva que motiva o universo e todos os seres, o indivíduo volta-se para o silêncio interior e, ao olhar em volta de si, não consegue enxergar saídas para as suas dificuldades. É como se houvesse uma grande muralha ao seu redor, encurralando em seus próprios pensamentos e tristezas. Ou seja, quando nós não acreditamos efetivamente, embora tenhamos pregado a vida inteira que tínhamos essa fé, essa crença na nossa realidade espiritual e no amor onipotente de Deus, nosso Pai, embora tenhamos pregado tudo isso, se nós efetivamente não exercitamos, se nós efetivamente não acreditamos, nós corremos o risco de nos isolarmos no nosso próprio sofrimento, de nos afastarmos da realidade do mundo, de nos afastarmos da possibilidade de ampararmos os sofredores, os que sofrem mais. E olhemos ao nosso redor, porque neste momento, meus irmãos, se nós temos um lar para estar, se nós temos o alimento para degustar, se nós temos o agasalho, se nós temos a possibilidade de conservar a nossa manutenção mínima, que muitos não estão tendo, nós somos privilegiados. Mas se nós estamos vivenciando qualquer dificuldade física, a doença, a falta de recursos, tudo isso também é para o nosso aprendizado e nós temos dentro de nós a força, a energia necessárias para modificarmos esta situação. Mas temos que acreditar, os momentos às vezes são difíceis efetivamente. Há dores que parecem insuportáveis, há dores que dilaceram as nossas almas. Mas é nesses momentos que nós temos que nos elevar em prece sincera, com toda a confiança em Deus nosso Pai e acreditar que haverão dias melhores, mantendo a nossa confiança, apesar de todos os acontecimentos, mantendo o nosso olhar altivo, fazendo a nossa prece todos os dias, agradecendo pelo mínimo que nós tivermos, por tudo aquilo que nós recebemos e pedindo forças para superar por nós mesmos. E conseguiremos. Porque, na verdade, quando nós pedimos força para vencer, é o Cristo que nos carrega. É o Cristo que nos transmite a sua energia e nos faz sentirmos tão poderosos a ponto de vencermos qualquer dificuldade. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a Jesus, quando nós acreditamos que somos espíritos eternos, quando nós acreditamos que temos capacidade de vencer qualquer situação, a paz habita em nós. E quando um homem alcança a paz, nada mais o desafia. Nada mais pode vencê-lo. O Evangelho nos alerta ainda que é preciso não esperar tanto da vida material. É preciso valorizar mais a vida espiritual. Num trecho que nos diz assim: se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Ou seja, cuidado com aquilo que nós estamos pedindo. É momento de valorizar todas as benesses que nós recebemos. É momento de valorizar o mínimo. É momento de reavaliar aquilo que nós efetivamente necessitamos para sermos felizes. E nos diz ainda o Evangelho: se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões.
se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Ide sem medo. Caminhai, mas reavaliai a sua ambição. O quanto de bens materiais nós efetivamente necessitamos nesta época em que o comércio fechou, por exemplo, em Porto Alegre, em que deixamos de comprar tantas coisas, em que compramos apenas o básico, aqueles que ainda têm recursos para comprar o básico. Será que nós necessitávamos de tudo aquilo que vínhamos comprando no dia a dia até a pandemia? Será que não poderíamos repartir um pouco mais em benefício dos necessitados? Novamente, o amor e a caridade. Joana nos diz: e se olhasse com respeito um arquipélago de astros, imaginando seu surgimento na poeira cósmica, infinitas variações, superando tudo quanto a imaginação pode elaborar, seria tentado a viajar um pouco pelo macrocosmo, no turbilhão das galáxias impenetráveis, curvando-se ante a majestade do sublime dispensador, até onde o seu olhar alcançasse, constataria a presença da ordem, de um programa, de leis de harmonia, de um projeto inconcebível para a mente humana, com destinação adrede elaborada. Tudo no universo obedece a uma lei de ordem, de progresso, de evolução, de harmonia. Todos os astros, todo o infinito, todo o macrocosmos e todo o nosso interior espiritual, toda a nossa essência espiritual obedece essa mesma ordem e deve caminhar, meus irmãos, para a evolução. Por fim, Calf nos pede, lembremos um pouco de Jesus, aquele que exemplificou a fé, convidando a humanidade ao amor. Lembremos de Jesus. O que é que ele fez enquanto esteve na terra? Curou, amou, perdoou, se sacrificou, se doou, viveu com o mínimo possível. Pensou no próximo, jamais em si. E trabalhou também, Jesus trabalhou muito. Então, meus irmãos, continuemos o nosso trabalho, continuemos a nossa batalha, mas valorizemos a verdade que nós já conhecemos, a verdade que nos requer amor, caridade e trabalho. E para concluir, então, do livro Antologia dos Imortais, eu trago um poema de Casimiro Cunha, intitulado A Vitória, e que nos diz assim: pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas monte espinhoso no desejo de avançar. A pedra cerrando a frente? A mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue. A fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar. Toda mágoa foge e cessa. O recurso é trabalhar. Dizes notar tentações na ideia, no chão, no ar, mas hoje podes ser livre. A defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor do antigo pesar.
Qualquer aflição tem cura. O remédio é trabalhar. Acusas-te, perseguido, afirmas-te sem lugar, renova-te e ser feliz. A melhor é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar. A vida responde certo, o preceito é trabalhar. O próprio Cristo, na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Trabalhemos na prática do bem, no amor incondicional, sem medo, com muita fé, com muita calma na nossa alma, com muita paciência e com a certeza de que tudo isto vai passar. Enquanto isso, meus irmãos, para vencermos o medo e a ansiedade, além de amar, continuemos a trabalhar. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus, em sua infinita luz, possa sempre nos amparar e nos guiar. Muita paz.